Josué 1, hoje nós vamos do versículo 10 até o versículo de número 18. Todos acharam? Vamos ver. O texto diz assim: Assim Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e ordenem ao povo que prepare as provisões. Daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão neste ponto, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Mas as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés, Josué disse: lembrem-se da ordem que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês, quando o Senhor, o seu Deus, prometeu descanso e dar a vocês esta terra. As suas mulheres, os seus filhos e os seus rebanhos poderão ficar na terra que Moisés lhes deu a leste do Jordão, mas todos os homens de guerra, preparados para lutar, atravessarão a frente dos seus irmãos israelitas. Vocês os ajudarão, até que o Senhor conceda um lugar de descanso para eles, como deu a vocês, e até que eles também tenham tomado posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Depois disso, vocês poderão voltar e ocupar a sua própria terra, que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês a leste do Jordão, na direção do nascer do sol. Então eles responderam a Josué: tudo que você nos ordenar, faremos, e aonde quer que nos enviar, iremos. Assim como obedecemos totalmente a Moisés, também obedeceremos a você. Somente que o Senhor, seu Deus, seja com você, como foi com Moisés. Todo aquele que se rebelar contra as suas instruções e não obedecer às suas ordens, seja o que for que você lhe ordenar, será morto. Somente seja forte e corajoso. Vamos orar? Senhor, essa é a tua palavra e nós estamos aqui em tua presença mais uma vez pedindo ao Senhor da tua graça, direção e favor, para que em nome de Jesus nós sejamos fortalecidos aqui nessa noite, possamos ser cheios da tua presença, levados a compreender a tua palavra, a tua santa vontade. Vem, Senhor, e por meio do agir do teu Espírito, traz clareza a nós, nos dá entendimento, abre os nossos corações a receber a tua palavra, a receber a tua santa instrução, para que em nome de Jesus nós possamos viver de acordo com a tua vontade. Pai amado, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, limpa o nosso coração de todo mal e oramos ao Senhor para que possa nos conduzir aqui nessa noite, que teu nome seja exaltado e glorificado. Oramos e repreendemos tudo que não presta, que não vem de ti, todo pensamento ruim, medo, apreensão, ansiedade, dor, preocupação com as coisas lá fora. Oramos e repreendemos esse lugar das nossas vidas e das nossas mentes nessa hora e pedimos ao Senhor mais uma vez que nessa noite apenas a tua palavra, o teu Santo Espírito tenha um lugar para agir e reinar sobre nós. Amém e amém. Bom, meus irmãos, quarta-feira passada demos início então aí à exposição do livro de Josué. Fizemos todo um aspecto aí de introdução, né? Se de repente você perdeu a quarta-feira passada, oriento você aí lá no nosso canal no YouTube, tem lá a mensagem, o áudio todo da mensagem para você se situar legal aí e ficar por dentro, poder acompanhar então os próximos capítulos aí da nossa exposição. Mas basicamente o que nós falamos foi que a história do livro de Josué, ela nos conta acerca da entrada do povo de Deus na terra prometida. Canaã é o nome dessa terra que o Senhor havia prometido a seu povo, e é nessa terra que eles estão entrando nesse momento, né? Nessa terra que eles vão entrar nesse momento aqui que nós estamos do livro. Inclusive hoje nós vamos falar justamente desses primeiros preparativos ali para a entrada na terra. O livro então ele tem o título do seu personagem central aí, né, principal, Josué. O autor do livro é desconhecido, embora seja mais provável se considerar que Josué tem escrito então boa parte do livro e depois alguns compiladores, né, tenham pego boa parte dos seus escritos ali e concluído então essa obra que ficou registrada para nós, né? Falamos também a respeito da temática principal, que a temática principal é justamente essa entrada na terra e a posse dessa terra ali de Canaã. E aí falamos que o livro está dividido aí
basicamente aí em alguns pontos, né? O primeiro ponto é a entrada na terra de Canaã, nós vamos aí até o capítulo 5, depois a conquista dessa terra, que vai do capítulo 6 ao capítulo 12, depois nós vamos ver a distribuição da terra e, por fim, o estabelecimento ali, a instituição da religião ali naquela terra, já nos capítulos finais, e isso nós vamos ver aí ao longo aí dessas próximas quartas-feiras, tá? A ideia teológica principal aí é a promessa de Deus sobre o povo de Israel. E juntamente com isso, né, com Deus sendo fiel ali, estabelecendo suas promessas e cumprindo as suas promessas, nós vamos falar, né, e ver também bastante aí a respeito da nossa responsabilidade em sermos obedientes então a tudo isso que o Senhor nos dá por meio da fé. A importância da nossa fé nas promessas de Deus, já vamos ver hoje aqui um tanto disso logo ainda nesse primeiro capítulo, tá? E ao longo de todo o livro vamos sempre buscar observar o Senhor Jesus. Como a gente consegue trazer então uma aplicação de fato desse livro, dessa história que aconteceu tanto tempo atrás, muito tempo antes do próprio Senhor Jesus Cristo, como uma história aí que realmente aponta para Jesus, né? Sobre isso que nós vamos falar. E o tema ali da nossa exposição, né? O nome aí que nós demos é Josué, o Senhor é a salvação. Nós falamos também que a expressão, o nome, na verdade, Josué, é o mesmo nome Jesus, apenas em línguas diferentes, né? Jesus é a expressão grega, Josué é a expressão hebraica, então aí é o mesmo nome, é a mesma ideia, e o significado, então, entre algumas variações aí que nós temos com relação a esse significado, mas uma das mais utilizadas é o Senhor é a salvação. Esse é o significado do nome Josué, significado do nome Jesus, o Senhor é a salvação, tá? Então, rapidamente aí, um sobrevoo naquilo que nós vimos de introdução no culto passado. E aí, meus irmãos, Josué acabou de ser estabelecido diante do povo após a morte de Moisés. Nós vimos lá no versículo 2, palavra de Deus para Josué: meu servo Moisés está morto, agora pois você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que estou para dar aos israelitas. Josué então recebe essa atribuição da parte de Deus de liderar o povo justamente na entrada da terra prometida. E uma vez que Josué então recebe essa incumbência da parte de Deus, e está agora estabelecido então à frente do povo de Israel, Josué imediatamente vai se aplicar a cumprir então esse trabalho em favor da obra do Senhor. Josué vai se dispor ali de imediato a cumprir agora esse trabalho. Porque, meus irmãos, maravilhosa obra é estar disposto a servir o Senhor na sua obra. E nos parece que Josué sabe muito bem disso. Embora, infelizmente, haja muitas pessoas que até hoje vão às igrejas, até confessam o nome do Senhor, mas parece que não tem consciência a respeito do quanto essa obra é maravilhosa, poder servir ao Senhor na sua obra, naquilo que Ele nos comissiona a fazer. De fato é que nós vemos que Josué era um servo de Deus que entendia a respeito disso. Então ele prontamente ali se coloca agora à disposição de agir em favor dessa obra de Deus. E ele vai começar justamente agora a fazer aquilo que o Senhor havia lhe ordenado, e nós vamos ver que agora ele começa a preparar o povo para a conquista dessa terra. Veja os versículos 10 e 11. Assim Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e ordenem ao povo que prepare as provisões. Daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão neste ponto, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. A primeira coisa que Josué vai fazer é trazer ordens ao povo. E essa ordem, então, que Josué vai passar ao povo
É justamente para prepará-los para essa marcha que eles vão fazer, para esse caminho agora que eles vão percorrer para entrar na Terra Prometida. Bota aí no mapa, Sofia, por favor. Deixa eu ver. Esse não, próximo. Esse não, próximo. Esse aqui, tá bom. Amplia um pouquinho, só um pouquinho. Ó, Rio Jordão, eles estão nessa região. Eu disse que ia trazer outro mapa, né? Não trouxe. Tá bom, mas pula essa parte aí. Esquece aí não foca em mim. Olha pra cá. É porque eu ia trazer esse aqui é depois. Mas eles estão nessa região aqui, à direita, né? A leste do Jordão, tá? Leste, oeste, tá? Aula de geografia. Eles estão aqui, ó, nessa região, próximo ao Jordão, se preparando para entrar na Terra Prometida, na região de Canaã. Tá? Então, é essa região que eles estão aqui situados nesse momento, exatamente nesse momento aqui. E é bem aí, tá tirando foto para fazer figurinha, depois não vai pro céu, não sabe o que foi. Tô brincando. Tô brincando, eu sou super de boa com isso. É porque mandaram uma figurinha dele hoje e ele tá querendo dar o troco, tá? Assim que são os irmãos dessa igreja, por isso que eu gosto de vocês. Então volta para cá. Bom, eles estão estabelecidos nesse lugar e Deus está agora, por meio de Josué, orientando esse povo. O coração do povo está sendo preparado de alguma forma para esse momento crucial. Embora aqui no livro de Josué nós já encontramos esse povo lá estabelecido, porém eles já estão há um tempo ali colocados. Você lembra que nós comentamos aí no culto passado que Josué é a continuidade do Êxodo. Então eles vieram na peregrinação do deserto, saindo do Egito, se estabeleceram agora nesse lugar. Você deve conhecer a história, que eles estão aí nesse momento se preparando para entrar na Terra Prometida. Mas você deve lembrar também que houve uma primeira visitação a essa terra, onde o povo de alguma forma endureceu seu coração, não aceitou, não creu de alguma forma de que essa terra o Senhor lhes daria. Por conta disso, esse povo peregrinou no deserto. Por conta disso, também o Senhor determinou que esse povo não entraria na terra. E foi necessário, então, que passasse ali 40 anos para que pudesse, então, o povo agora entrar com uma população renovada. Aqueles que rejeitaram ficaram para trás. Essa população ela foi renovada agora para poder entrar na Terra Prometida. Tá? Então, isso é um pouquinho mais para trás na história. Mas é importante a gente saber que agora eles estão aí e a expectativa está muito grande. Porque imagine você saber que Deus tem uma promessa para o seu povo, saber que Deus havia determinado algo e que isso demorou tanto tempo, mas agora parece que você está tão próximo, né? Está chegando o tempo, está chegando o momento ali de finalmente acontecer aquilo que o Senhor havia prometido. Então eles estão ali e certamente há um tanto de expectativa em relação a essa situação. Moisés havia morrido, agora Josué está à frente do povo, Josué está tomando agora a dianteira e a orientação do povo, e agora eles vão entrar nessa terra. Então eles estão ali situados naquela região. Agora Josué vai falar a esse povo, orientá-los a respeito de como será esse processo também, né, do que eles precisarão para entrar nessa terra, para atravessar então o Rio Jordão. O povo passou esse tempo aqui, tem expectativa, como eu disse, mas agora Josué precisa passar ordens a esse povo. E como Josué passa então as ordens a esse povo, o texto diz que ele ordenou antes aos oficiais do povo. O que eram os oficiais do povo? Talvez você conheça também um pouquinho da história, que houve um momento em que Moisés estava muito sobrecarregado. E ele escutou então o conselho do seu sogro de que ele poderia dividir o povo em grupos menores, né, em tribos menores, ou pequenos grupos, na verdade, dentro da população ali, e que colocaria sobre esses grupos menores pessoas responsáveis, então, para tratar as questões, principalmente aquelas que não fossem tão complexas.
Então esses são os oficiais do povo ao qual o texto se refere agora. São esses líderes que estavam ali à frente de pequenas tribos, né, ou pequenas famílias ali, são líderes inferiores hierarquicamente, podemos considerar assim, mas que foram muito importantes, porque agora Josué vai usar da liderança deles, assim como Moisés havia utilizado também. Então as ordens vão ser repassadas aqui aos oficiais para que eles possam repassar essas ordens a todo o povo. A ideia era que justamente chegasse a todo o povo toda a orientação para que eles pudessem realmente exercer aquilo que estava sendo orientado. Então a ordem é: percorra o acampamento e ordene ao povo que prepare as provisões. Veja que líderes, ainda que não sejam ali, nesse caso, aquele líder principal, são líderes de grupos menores, eles também são importantes. Eles também são importantes. Essa é uma perspectiva que a gente precisa ter em relação a tudo na nossa vida. Nem sempre a gente vai ser o líder máximo de qualquer coisa, mas qualquer grupo, qualquer quantidade de pessoas que estejam debaixo da nossa autoridade, nós temos a responsabilidade de fazer com que as coisas ali, debaixo da nossa autoridade, dê certo. Nós temos a responsabilidade de fazer com que aquelas pessoas às quais nós estamos com a responsabilidade de orientar, possam fazer as coisas de uma maneira adequada. Ainda que nós não sejamos aquele superior dentro de qualquer grupo social. Trabalho, por exemplo, né? De repente você não é o presidente da empresa. Mas de repente você está lá e com você só trabalha um estagiário. Mas é muito importante que você consiga fazer com que esse estagiário que está ali, trabalha com você, trabalhe muito bem. Que as coisas dêem certo. Ali debaixo do seu campo de autoridade, você tem a responsabilidade de fazer com que as coisas deem certo. Assim, meus irmãos, na vida, nas outras áreas da vida, a gente lidera uma casa, uma família, a gente tem a responsabilidade de orientar ali muito bem. A gente, na igreja, né, lidera algumas pessoas, a gente tem a responsabilidade de fazer com que essas pessoas possam realmente exercer o seu ministério e fazer aquilo que fazem muito bem. Conseguimos de alguma forma autoridade sobre a vida de alguém por meio de instrução, discipulado. Eu ganhei alguém para Jesus, né? A expressão que a gente usa. Estou acompanhando aquela pessoa, eu tenho a responsabilidade de fazer com que essa pessoa caminhe bem com Jesus. Então, isso nos mostra que tem uma importância naqueles que lideram grupos menores. E Josué não abre mão disso. Josué vai orientar esses líderes, esses oficiais, para que eles possam repassar a instrução ao povo. Aqui nós temos algumas coisas importantes também. Primeiro, a confiança de Josué. Ora, Josué é aquele que nos versículos, os primeiros versículos, nós vimos ali o Senhor reforçando a Josué a importância dele ser, principalmente, né, forte e corajoso. Nós falamos bem a respeito disso no culto passado. Josué precisava de força e de coragem, especialmente com relação ao cumprimento da palavra de Deus. Tudo que ele precisaria fazer dali para frente precisaria estar de acordo com a palavra de Deus. Então Josué precisava ser alguém especialmente confiante na palavra de Deus. Ele tinha que ter muita confiança, ele tinha que poder olhar para aquilo que Deus estava apontando e confiar antes dos outros. Ele tinha que carregar essa confiança com ele. Então o Senhor o exorta ali muito claramente para que ele fosse forte e corajoso. Iria enfrentar muitas dificuldades. Josué não é um rapaz novinho aqui nesse ponto da história. Não é o Josué que foi espiar a terra. Ele já avançou aqui na sua idade, está bem mais experiente. Mas ele precisa demonstrar sua confiança no Senhor. Então é fundamental, meus irmãos, observar que Josué, ele como líder, precisa
demonstrar essa confiança. Ele precisa ter e demonstrar essa confiança no Senhor. E nós vamos perceber agora que, de fato, Josué já está se mostrando como alguém confiante. Parece que ele creu realmente nessa palavra, tomou para si e vai conseguir transmitir isso para as pessoas. Josué vai avisar aqui publicamente que eles deveriam passar o Jordão dentro de 3 dias, ao texto. Daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão neste ponto para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Ele falou assim, daqui a 3 dias talvez nós entraremos. Daqui a 3 dias talvez nós tomaremos posse. Daqui a 3 dias talvez nós entraremos. Não sei muito bem se o Senhor nos deu essa terra. Não, Josué não está assim. Ele não está cheio de dúvida, ele está cheio de certeza. Ele está cheio de convicção, mas não nele, no Senhor. Amém? Assim nós precisamos ser. Nós temos acesso à palavra de Deus. Nós ouvimos a palavra do Senhor. Mas quantos creem? Quantos tomam isso como muita verdade? Quantos tomam isso com confiança? Quantos guardam essa palavra no seu coração e realmente caminham como quem caminha com essa palavra de uma forma inegociável? Não abram mão dessa palavra. Quantos? Nem todos, infelizmente. Mas ter acesso à palavra de Deus é um convite a nós demonstrarmos então essa confiança no Senhor. Quando nós confiamos na palavra de Deus, nós agimos corajosamente. Agimos com coragem, porque nós cremos que a palavra de Deus de fato tem o poder que o Senhor determina ela que tenha. Uma coisa que eu aprendi no ministério pastoral foi a não ter medo de orientar as pessoas biblicamente. Há muitas pessoas no meio do ministério que têm receio de orientar as pessoas biblicamente. Vai falar de casamento, enche de dedo. Vai falar de sexualidade, fica ali todo preocupado. Vai falar das finanças da pessoa, fica ali enrolando. Vai falar para a igreja, tem medo de pregar os textos mais difíceis para a igreja. Muitas pessoas fazem assim, infelizmente. Mas é errado. Mas por que essas pessoas fazem isso? Porque não confiam na palavra de Deus. Porque quando nós confiamos na palavra de Deus, nós agimos corajosamente. Meu irmão, se eu vou falar com você a respeito de casamento, você traz uma questão para mim sobre o seu casamento, eu não tenho uma palavra para você melhor do que a palavra de Deus. Eu não tenho uma palavra para você, eu, Daniel, não tenho uma palavra para você melhor do que a palavra de Deus. Nenhum conselho meu particular será melhor para você do que aquilo que a palavra de Deus diz. Então, quando nós cremos na palavra de Deus, confiamos nela, nós agimos com coragem. Porque ainda que essa palavra possa ser para você naquele momento dura, possa ser difícil, ou eu mesmo possa considerar que seja difícil de você conseguir tomar aquela palavra com propriedade, eu não posso esconder isso de você. Eu preciso agir com coragem, entregando a você essa palavra, instruindo você de acordo com essa palavra, e é isso que vai fazer a transformação na sua vida. E por experiência até, digo a você, todos aqueles que recebem a palavra de Deus e fazem segundo a palavra de Deus, têm êxito segundo Deus. Não é o êxito do homem, não é o que eu quero alcançar, o que eu quero viver, mas tem o êxito segundo Deus. Ou seja, as coisas se resolvem, são tratadas, porque Deus, o Deus que deu a palavra, é o Deus que garante que as coisas serão tratadas segundo essa palavra. Então eu não posso ter receio disso. Você não pode ter receio também. Quando nós confiamos na palavra de Deus, nós somos então encorajados, nós agimos com coragem. É por isso que agora Josué não é mais aquele que simplesmente era o ajudante de Moisés. Josué é agora o líder do povo e ele agora precisa agir
segundo a palavra de Deus. Foi o que nós vimos nos primeiros versículos no culto passado. E é isso que ele está fazendo. Então Josué nos dá aqui um exemplo de confiança na palavra do Senhor. Amém? Outra coisa que nós vamos ver aqui é a respeito das ordens que Josué dá. Ele dá uma ordem aqui para que o povo prepare as provisões. E é muito interessante isso aqui. Ele diz aos oficiais: ordenem ao povo que eles preparem as provisões. O que são essas provisões? Alimentos. Agora eu preciso lembrar de uma coisa: o povo estava vindo do deserto. E o que tinha no deserto? Tinha comida no deserto? Comida? Bob's? McDonald's? Tinha o quê? Maná, gente. Olha lá. Testando vocês aí. Tinha o maná. Tinha aquela provisão diária de Deus. Só que agora eles vão entrar na Terra Prometida. Vai oficialmente terminar o deserto. Oficialmente o deserto vai terminar na hora que eles passarem o Jordão. Agora imagine você. Até aqui, por mais árduo que se possa considerar o caminho do deserto, e com certeza você já ouviu uma pregação falando que o deserto, isso e aquilo, né? Mas deserto é o lugar que o Senhor nos leva, aquele jeito, né? Aquela clássica. Mas o deserto era um lugar de provisão de Deus. Deus estava provendo. Pelo menos nesse contexto aqui, esse deserto aqui era um deserto de provisão de Deus. Não era não? Deus estava provendo alimento. Deus estava provendo a sombra, refrigério a eles. Deus provia sandálias, roupas, tudo eles têm por provisão de Deus. Agora eles vão entrar num lugar onde esse tipo de provisão eles não terão mais. Não é que Deus deixará de prover, é que esse tipo de provisão eles não terão mais. E o que Josué faz então? Dá ordens a eles para que eles possam agora preparar alimentos. Eles precisam se preparar porque atravessando o Jordão eles não teriam mais o alimento segundo aquilo que Deus estava provendo no deserto. É bem provável aqui, meus irmãos, que a essa altura eles já fossem supridos em parte por essas provisões, por esses alimentos. Alguns autores apontam, né, que o entendimento do texto bíblico leva a uma compreensão de que parece que ao se aproximarem demais aí do Jordão, essa provisão de maná, ela é como se ela fosse reduzida. Ela estava sendo reduzida, provavelmente, e eles já estavam ali tendo que tomar as primeiras provisões, os primeiros alimentos de outras fontes para que eles pudessem realmente se sustentar. E aí a gente se pergunta, qual o sentido dessas coisas? E aí talvez a resposta mais lógica que a gente tem aqui é que essa diminuição gradual de provisão do maná seja justamente porque esse povo precisava se preparar de uma forma talvez não, de uma forma que eles não tivessem uma mudança tão abrupta de uma situação para outra. Tipo, eu estou aqui desse lado e ainda tem comida, passei aqui, estou zerado, e eu não estou preparado para isso. Então, por isso que alguns autores apontam que é provável que o Senhor tenha diminuído a oferta do maná para que esse povo tivesse começado a buscar essas provisões, esse alimento, antes de passar, como se preparasse o povo. E aqui isso faz muito sentido, se nós considerarmos que muitas vezes na nossa vida é isso que Deus faz. Ele vai nos preparando para as situações, não é verdade? O Senhor muitas vezes vai nos preparando para as situações, embora, na maioria das vezes, talvez a gente nem perceba. Mas você já talvez teve aquela experiência, sabe, de parar para refletir um pouco na situação da sua vida, de um tempinho atrás para cá, e tenha pensado assim, não, realmente, assim, Deus estava me preparando.
eu já vinha passando por isso, eu já tinha enfrentado essa situação, eu já tinha encarado isso aqui, e parece que Deus estava de fato me preparando para estar onde eu estou. Até quando nós consideramos o nosso tempo de vida antes da nossa conversão, muitas vezes a gente tem essa percepção de que Deus estava nos preparando. Não é verdade? Você já teve essa sensação? Eu tenho isso assim muito claro na minha vida. Tipo, na época de escola, né, de estudo, assim, tipo, eu nunca era o melhor de alguma coisa, eu achava que alguma coisa era o melhor. Eu fui fazer faculdade, eu fiz 3 cursos completamente diferentes, assim, tentei fazer 3 coisas completamente diferentes, e nunca entrou na minha cabeça, tipo, isso aqui é o melhor. Isso aqui é onde realmente eu queria estar. Hoje eu trabalho com uma coisa que nem é o que eu imaginava. Mas eu sempre fui aquele cara que, sabe, eu gostava um pouco de uma coisa, um pouco de outra, eu gostava, sabe, de ter esse muito contato. Aí eu virei pastor. Faz sentido, né? Pastor tem que estudar de tudo, tem que saber, a gente é teólogo, psicólogo, que mais? Consultor financeiro, consultor amoroso. A Alexandre tá rindo de mim. A gente olha a obra, a gente olha o portão, a gente olha tudo um pouquinho, né? Tudo um pouquinho. Relações interpessoais, a gente tem que lidar com as pessoas, a gente tem que visitar, a gente tem que passar a mão na cabeça do cachorro das pessoas. Tô na sua casa, cachorrinho bonitinho. As brincadeiras à parte, meus irmãos, eu tenho isso assim muito claro para mim. Depois que eu cheguei no ministério, para mim ia ser como se caísse uma ficha. Agora eu entendi, porque eu nunca fui tipo uma coisa. Eu sempre me direciono a entender e buscar entender um pouquinho de cada coisa, né? É um testemunho pessoal. Mas com certeza, talvez em algum momento da sua vida você percebeu isso. Deus estava te preparando para um novo passo. Deus estava te preparando para um novo momento. Não necessariamente um momento mais fácil. Muitas vezes o Senhor vai nos preparar para tempos mais difíceis. E glória a Deus por isso. Então aqui foi exatamente o que estava acontecendo. Esse povo precisa agora de provisões. Agora é como se Josué dissesse, agora é para valer. Deu uma diminuída, a gente estava conseguindo aqui pegar um pouco, mas agora é para valer. Prepare as provisões. Daqui a 3 dias nós atravessaremos o Jordão. Então o povo agora se prepara. Dito isso, nós vamos ver agora o discurso de Josué. Alguns apontam que seria um discurso aos rubenitas, né, aos da tribo de Ruben, mas o texto nos diz que foi falado às tribos de Ruben, de Gade e metade da tribo de Manassés. Josué fez um discurso diferente a essas 3 tribos, ou 2 tribos e meia, né? Ruben e Gade, uma tribo inteira, e a metade, o texto diz, da tribo de Manassés. Qual foi o discurso que Josué fez a esse público específico? Lembre-se da ordem que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês. Versículo 13 aí. Quando o Senhor, seu Deus, prometeu descanso e dar a vocês esta terra. O que o Senhor falou nessa ocasião, versículo 14. As suas mulheres, os seus filhos e seus rebanhos poderão ficar na terra que Moisés lhes deu a leste do Jordão. Mas todos os homens de guerra, preparados para lutar, atravessarão a frente dos seus irmãos israelitas. Vocês os ajudarão até que o Senhor conceda um lugar de descanso para eles, como deu a vocês, e até que eles também tenham tomado posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Depois disso, vocês poderão voltar e ocupar a sua própria terra, que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês a leste do Jordão, na direção do nascer do sol. O que é isso, pastor? Não entendi esse negócio aí. Deixa eu explicar para vocês. Essas 3 tribos, ou essas 2 tribos e meia, que na verdade, a tribo de Ruben, Gade e Manassés, pediram para ocupar terras aqui a leste. Justamente essas terras aqui, até mais ou menos essa região. Essas 2 tribos e meia, eles pediram para ficar nessa região. Eles acharam interessante essa terra para eles. Então eles não queriam ocupar terras aqui na região de Canaã, a oeste do Rio Jordão. Mas, meus irmãos, não foi um negócio assim tão pacífico assim.
Não foi um negócio tão passivo. Abre aí, Números, capítulo 32. Primeira vez que você vai abrir sua Bíblia no livro de Números e vai descobrir que não é um livro só de números. Tem letras aí também, por incrível que pareça. Eu sei que você não lê Números, tô brincando. Então, Números capítulo 32. Antes de eu ler o texto. Essas 12 tribos de Israel, elas são tribos que advêm dos 12 filhos de Jacó. Dos 11 filhos de Jacó. E o que acontece? Essas tribos se estabelecem como povos mesmo. É um povo só, na verdade, mas desse povo advém essas tribos. Então, é um povo que vai se ramificar dentro dessas tribos. São descendências. Essa é a real ideia. São descendências. Então, descendência de Rúben, descendência de Simeão, descendência de Gade. Então, essa é, vamos dizer assim, a introdução, né, dessa história das tribos de Israel. A gente não vai aprofundar a parte das tribos, mas só para você entender que o povo de Israel era constituído aí desses, vamos dizer que povos menores, né, advindos como descendentes desses homens. Então se formaram aí as 12 tribos de Israel, tá? E aí o que acontece? No capítulo 32 de Números, nos conta que em um dado momento, versículo 1, as tribos de Rúben e de Gade, donas de numerosos rebanhos, viram que as terras de Jazá e de Gileade eram próprias para a criação de gado. Por isso foram a Moisés, ao sacerdote Eleazar e aos líderes da comunidade, e disseram, versículo 4, as terras que o Senhor subjugou perante a comunidade de Israel são próprias para a criação de gado, e os seus servos possuem gado. E acrescentaram, se podemos contar com o favor de vocês, deixem que essa terra seja dada a estes seus servos como herança, não nos façam atravessar o Jordão. Então eles disseram assim, essa terra aqui é boa para gado, nós temos gado, né? Tem aqui o rei do gado, e a gente vai ficar com essa terra aqui, essa aqui é para quem gosta de gado, né? E, gente, não foi pacífico, não. O que o texto vai dizer daqui para frente é que a resposta de Moisés foi no popular. Moisés escatitou com eles, que ficou muito chateado. Porque, basicamente, o que Moisés vai dizer é, vocês estão fazendo, assim como os antepassados de vocês, que lá no começo, quando fomos espiar a terra, não acreditaram que essa terra tivesse provisão, e vocês não quiseram entrar na terra. Então o que Moisés está fazendo aqui é dizendo, olha, vocês estão agindo tão mal, tão pecaminosamente, como aqueles que não quiseram vir para a terra que o Senhor havia prometido. Vocês não querem entrar também nessa terra. Moisés ficou muito chateado com isso. Ficou muito chateado. E aí é o texto, depois você pode ler em casa, se você, né, quiser saber como é que foi a treta, aí você vai lá, lê capítulo 32 de Números. A treta foi bem essa. Só que aí, chega um ponto que Moisés vai dizer assim, olha, então vamos fazer o seguinte, vocês vão ficar com essas terras, mas sob um compromisso. E qual vai ser o compromisso? O compromisso é de que, quando o povo de fato estiver para entrar na terra, para ocupar a terra que o Senhor prometeu, vocês já estarão estabelecidos nessa terra anterior a leste, cuidem dessa terra, se estabeleçam lá, estabeleçam as suas famílias lá, estabeleçam cidades ali, porque na hora que nós formos atravessar o Jordão, os homens, né, de vocês, do povo de vocês, terão que atravessar. Por quê? Porque já era claro que essas terras eram ocupadas e que eles iriam de alguma forma guerrear. Então, olha, quando a gente for atravessar, os homens vão ter que vir. As mulheres e as crianças vão ficar, mas os homens vão ter que atravessar. E vocês só voltarão para a terra de vocês. Só voltarão para a terra de vocês, onde vocês já estarão estabelecidos, quando os outros povos, as outras tribos, na verdade, já estiverem ali estabelecidas na terra que o Senhor está nos mandando.
Então eles fizeram esse combinado, que não foi tão combinado assim. Moisés tinha uma autoridade de líder, então ele determina que seja assim. Se vocês vão ficar, a determinação será essa. Vocês vão precisar ajudar na conquista da terra prometida. Entendido até aqui? Amém, gente? Amém. Deu para entender? Tá, é para você não se perder aí na história. Então o que aconteceu foi justamente isso. E agora Josué, chegou o momento de entrar, aí você pode voltar lá no texto, chegou o momento de entrar na terra. Você lê Números 32 em casa para saber da treta. Depois domingo eu vou perguntar para você aí como é que foi esse babado aí. Aí tá na hora de entrar. O que Josué vai fazer? Lembrem-se da ordem que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês. Eu imagino esse povo dizendo assim, vamos entrar, tal. Aí eles estão dizendo, estou invisível, não vão lembrar, já eles vão entrar, a gente vai ficar aqui de boa. E aí Josué, opa, vocês estão lembrando? Estão lembrando que vocês vão ter que ajudar agora a gente na guerra? Eita, pai, esses homens devem ficar assim, chegou a hora. Vão ter que ajudar. Então Josué precisou lembrá-los. Eu digo precisou lembrá-los, meus irmãos, porque é bem provável que se Deus não considerasse uma necessidade lembrar essas tribos daquilo que eles deveriam fazer, do acordo que estava feito, ele não teria feito. Por que Josué vai falar? Porque certamente, da parte de Deus, houve uma atenção a essa necessidade. Eles precisam ser lembrados. Assim como nós. Estamos conhecendo a palavra de Deus, sabemos muito daquilo que o Senhor tem nos falado, mas muitas vezes nós precisamos ser lembrados daquilo que nós já sabemos. Não é verdade? Muitas vezes nós precisamos ser lembrados daquilo que nós já sabemos. E assim, então, o Senhor fez com essas tribos. Então o texto diz, lembrem-se da ordem que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês, quando o Senhor, seu Deus, prometeu descanso e dar a vocês essa terra. Então eles precisam ser lembrados daquela ordem. Estavam acordados ali com Moisés, que ficariam instalados então ali a leste do Jordão, que essa seria a terra deles, mas que eles precisariam ajudar as outras tribos a passar, então, e não apenas passar, mas a se estabelecer nas terras do oeste. Eles precisariam então estar juntos ali e contribuir naquele tempo de guerra. Perceba que são sentimentos até diferentes. Para aquele povo que está querendo chegar na terra, é um sentimento de vamos lá, é o nosso último trecho aqui, vão ser as nossas últimas batalhas, é o nosso último embate, vamos lá porque a gente vai conquistar a nossa terra. Mas para aquele povo que já está estabelecido é difícil. Vai ter que ser uma sensação de um sentimento de abnegação, de negar a si mesmo, negar a vontade deles mesmos. Por quê? Porque de alguma forma eles já estão em um descanso, ainda que não seja um descanso pleno no Senhor, mas eles estão de certa forma descansados, porque eles já, entre aspas, aí conquistaram a sua terra. E tendo eles conquistado essa terra, é difícil dizer assim, agora nós deixaremos isso para ir ajudar em outro lugar. É quase que natural isso da gente, do ser humano. Mas eles vão ajudar nisso e eles vão precisar se negar para poder ajudar as outras tribos. Josué os lembra e está nos lembrando aqui basicamente duas coisas, né? Primeiro, a vantagem que eles tiveram por já estarem ali estabelecidos, por terem sido os primeiros a serem assentados ali. O Senhor concedeu a eles esse descanso prévio. Eles estavam ali descansados. E aí, meus irmãos, se nós podemos usar essa figura aqui, quando o Senhor nos dá alguma espécie de descanso, nós precisamos nos considerar honrados por isso. Nós precisamos nos considerar tão cheios de honra da parte de Deus para nós, que nós precisamos considerar o que eu vou fazer com isso.
Preste bem atenção. A nossa tendência natural é, se o Senhor nos concedeu esse descanso prévio, que ainda não é aquele descanso pleno da eternidade, mas o Senhor nos concedeu esse descanso prévio, a tendência é nós nos acomodarmos. Você conheceu a Cristo, servo do Senhor, se converteu. O que a gente quer? Só quer esperar o céu. Então a nossa tendência é uma acomodação. Mas o que o povo é chamado a fazer? A ajudar aqueles que ainda não alcançaram. Isso tem tudo a ver com a gente. Aqueles que são salvos são chamados pelo Senhor a contribuir com aqueles que ainda não alcançaram. Ainda não chegaram nessa terra espiritual. Aqueles que ainda não creem precisam ouvir a palavra. Aqueles que ainda não foram levados ao Senhor precisam ser levados. E quem fará isso? Aqueles que já foram alcançados. Aqueles que, entre aspas, aí, já estão estabelecidos nessa terra. Amém? Você entendeu isso? Mas a nossa tendência é descanso, acomodação. A gente não gosta de falar de Jesus. A gente já tem Jesus, né? Por que eu vou ficar me esforçando aqui em falar? Por que eu vou ter que me desgastar em convencer o outro? Não, tá bom, eu estou vindo para a igreja, é legal, eu estou acostumado com isso aqui, me edifica, me fortalece. Mas não, meus irmãos, nós temos que ajudar aqueles que ainda não alcançaram. E isso precisa, então, da nossa parte, dessa abnegação. Nós temos que tomar cuidado com a preguiça, com a acomodação, com a procrastinação. Temos que tomar cuidado, porque isso também nos atinge. Por quê? Porque nós já estamos assentados, vamos dizer assim, nessa terra. Então temos que tomar cuidado com isso, e esse texto nos ensina isso. Josué vai acordar esses irmãos, vai trazê-los ali para dizer, ó, vocês precisam estar juntos. O texto segue, versículo 14, né? Aí bem o que ele falou, as suas mulheres, os seus filhos e os seus rebanhos poderão ficar na terra que Moisés lhes deu, a leste do Jordão, mas todos os homens de guerra, preparados para lutar, atravessarão a frente dos seus irmãos israelitas. Vocês os ajudarão até que o Senhor conceda um lugar de descanso para eles, como deu a vocês. E até que eles também tenham tomado posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Depois disso, vocês poderão voltar e ocupar sua própria terra, que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês a leste do Jordão, na direção do nascer do sol. Isso aqui é muito interessante. Eles iam ajudar, mas eles não iam ajudar banho-maria. Eles iam ajudar, o texto diz, indo à frente. Seus homens de guerra precisariam estar ali, eles precisariam ir à frente e eles não parariam até que todos aqueles homens estivessem estabelecidos. Esse é o nosso chamado, meus irmãos, na pregação do Evangelho. Até que todos creiam. Ah, pastor, eu ganhei esse bairro aqui todinho para Jesus. O bairro de Fátima está totalmente evangelizado. Todos aqui nesse bairro já creram. Deixa eu descansar que ali para o Coajap tem um outro irmão fazendo lá o trabalho. Não. Até que todos creiam. O trabalho do crente é até que todos venham a crer. Ou nós estejamos indo para esse descanso eterno. Então nós não descansamos, na verdade. Nós não somos chamados a ficar parados. Até que todos creiam, até que todos escutem, até que todos cheguem à terra, nós trabalharemos, amém? Nós trabalharemos. Esse é o nosso chamado. Só vai ter descanso, só vai voltar quando todos estiverem estabelecidos, é o que o texto diz. Então esse é o nosso chamado. E nós precisamos lembrar disso. Eles foram lembrados ali por Josué que eles precisariam ajudar os irmãos em uma guerra. Não é só atravessar as águas. Nós vamos ver que as águas elas se abrirão. Eles são chamados para a guerra, para as batalhas que eles terão no outro território. Esse é o nosso chamado. Levar as pessoas até Cristo, encarar as dificuldades que isso reserva. Mas nós precisamos fazer. E eles tinham essa consciência, precisavam ter essa consciência. Era o razoável, era o mínimo a ser feito. Porque
era o que Moisés os havia ordenado. Foi a condição que Moisés colocou para eles. Eles querem ficar, ok, mas a condição é essa. E eles mesmos haviam concordado. Lá nesse texto do capítulo 32, no versículo 25, diz: eles concordaram. Eles concordaram. Quando nós cremos no Senhor, nós concordamos com Ele, com a sua palavra. Dentro da sua palavra há um chamado para nós, que nós denominamos de a grande comissão, um chamado para pregar o evangelho a todas as pessoas. E aí tem uma questão: quem não está obedecendo aquilo que foi o acordo, peca, está em desobediência. Não evangelizar é desobediência. Não falar de Jesus é desobediência. Você entende isso? Não falar de Jesus, não ajudar aqueles que ainda não chegaram à terra, é desobediência. Então eles são lembrados disso. E nós estamos sendo lembrados disso aqui nessa noite. Amém? Bom, tendo dito isso, nós vamos ver a resposta. A resposta está aí a partir do versículo 16. Alguns consideram que a resposta aqui é dos Rubenitas e dos de Gade, mas outros vão considerar que essa resposta não é apenas dessas 3 tribos ou 2,5 tribos, mas de todo o povo. Né? Há 2 chamados aqui, um chamado para o povo em geral, depois um chamado a partir do versículo 12 para essas tribos. Mas aqui o texto diz: então eles responderam a Josué. Eles quem? Aí alguns consideram que são as tribos, outros consideram que foi todo o povo. Eu tendo a crer que realmente foi todo o povo, porque a resposta aqui cabe a todos. Todos aqueles ali que são chamados a entrar na terra, quer seja aqueles que vão se estabelecer lá, quer seja essas tribos que já estavam estabelecidas, vão responder, e essa resposta aqui faz todo sentido a todos eles. Qual é a resposta? Versículo 16. Então eles responderam a Josué: tudo que você nos ordenar faremos, e aonde quer que nos enviar, iremos. Eles iam fazer tudo o que Josué os ordenasse. Eles prometeram essa obediência. Eles prometeram obedecer a esse líder, a esse general. Eles prometeram uma obediência solene a ele. Nos povos antigos, meus irmãos, tinha uma espécie de ritual, variava um pouco de um povo para outro, mas quando você tinha troca de uma liderança, geralmente eles tinham um ritual de como se fosse uma confissão de compromisso, de obediência a esse novo líder. Isso era muito comum nos povos antigos. E é muito semelhante ao que está sendo feito aqui. Houve uma troca de liderança. Moisés era o líder, agora é Josué. E eles vão estabelecer esse compromisso aqui diante de Josué. Tudo que você nos ordenar faremos, e aonde quer que nos enviar, iremos. Da mesma maneira, meus irmãos, perceba que nós, servos de Cristo, precisamos ter diante do nosso Senhor também esse compromisso de obediência, onde tudo aquilo que o Senhor nos ordenar, nós devemos fazer. Tudo aquilo que Ele nos disser, é aquilo que nós devemos seguir, é para onde nós devemos ir. É o que nós falávamos no domingo. O Senhor falou claramente: quem quer me seguir, tome a sua cruz e aí venha após mim. É a consciência que nós precisamos ter de que seguir a Cristo é abandonar as nossas próprias convicções para seguir as de Cristo. Tudo que Ele nos disser, nós faremos. Assim, esse povo está se comprometendo aqui também com Josué, assim como nós precisamos nos comprometer com o nosso Senhor. De alguma forma, meus irmãos, nós, antes de conhecermos a Cristo, estávamos também comprometidos com o nosso Senhor anterior. Estávamos comprometidos com o pecado. Nós obedecíamos ao pecado. A palavra diz que nós éramos servos. Essa era a nossa vida.
Mas quando o Senhor se estabelece sobre nós, quando Cristo se estabelece sobre nós, nós trocamos de Senhor. E se antes nós servíamos ao pecado, se antes nós servíamos ao Senhor deste mundo, hoje nós servimos a Cristo completamente. Amém? Assim deve ser. Se antes nós gostávamos da festa, íamos para as festas, né? Quem gostava de noite, quem gostava de bebida, a gente se deleitava nisso, a gente se deleitava nesses prazeres, a gente achava o máximo, a gente se entregava para os vícios, para as paixões, para o que fosse, Aí muitas pessoas, quando chegam e começam a caminhar com Cristo, querem viver cheios de ressalvas com o Senhor. Ah, mas não é bem assim. Ah, mas não precisa ser desse jeito. Ah, mas não é tão assim. Ah, mas está desgastando. Ah, mas está demais. Gente, viver para Jesus é viver sem reservas. É se comprometer completamente com Ele. Porque nós trocamos de mão. Nós não servimos mais aquele antigo Senhor, nós servimos a um novo Senhor, a quem nós devemos obediência, nós devemos nos entregar a Ele completamente. Amém, meus irmãos? E assim o povo então estabelece aqui diante de Josué esse compromisso. É interessante aqui, porque na verdade eles falam assim, ó, tudo que você nos ordenar faremos, aonde quer que nos enviar, iremos. Assim como obedecemos totalmente a Moisés, também obedeceremos a você. Isso aqui talvez fosse o que eles queriam, porque eles não eram tão obedientes assim a Moisés. Pelo contrário, era um povo de coração obstinado. O Senhor chegou a dizer para eles assim, desde o começo vocês sempre desobedeceram. Então o povo realmente desobedecia. Talvez aqui seja o estabelecimento de um compromisso de buscar fazer aquilo que com Moisés talvez não fizeram a contento, mas precisam fazer agora. Assim deve ser a nossa consciência também com o Senhor. Ainda que tenhamos errado, ainda que o começo da nossa caminhada até aqui não tenha sido tão assim obediente, a contento, nós precisamos parar em algum momento e dizer, Senhor, mas eu vou me esforçar daqui para frente, eu vou me dedicar a fazer melhor, eu vou me dedicar e me entregar para Ti. Tem uma hora, meus irmãos, que tem que virar essa chavinha na cabeça da gente parar de sermos aqueles crentes, assim, sabe, que nem mais ou menos. Uma vez, né, eu sempre mando mensagem assim, para as pessoas, quando não estão aparecendo e tal, se eu mandar uma mensagem para você, né? Mas eu mando mensagem por outras coisas. Mas eu sempre mando mensagem quando as pessoas não estão aparecendo, até para saber o que aconteceu, passou um caminhão por cima de você, que alguma coisa errada, né? Saber se está tudo certo. Às vezes pode não ser nada. Tem irmão que às vezes a gente manda mensagem, pastor, eu estava a trabalho, estava viajando, tal, e às vezes a gente não sabe, né? Então é bom saber se aconteceu alguma coisa. Mas uma vez eu mandei uma mensagem para uma pessoa, a pessoa falou assim, pastor, falando em nome da família, né? Nós estamos nos organizando para ir para a igreja. Mas essa pessoa era uma pessoa que se demonstrava como muito convicta assim, a respeito da sua fé. Então, assim, aquilo que eu falei ainda agora para vocês, quando a gente conhece a verdade, não dá para a gente ficar ali, sabe, meia boca no negócio. Aí a pessoa falou, eu estou me organizando. Eu falei, meu irmão, deixa eu dizer um negócio. A gente se organiza para ir para aniversário, a gente se organiza para ir para a escola, a gente se organiza para ir para um evento, um congresso, uma coisa. Igreja faz parte da vida do crente. Igreja é parte da nossa vida, estar com a comunidade, estar com o povo de Deus, caminhar com os irmãos. Isso aqui, gente, tem transpirado a gente. Eu estou me organizando para ir para a igreja. Você está onde? Que você acha que a igreja é o quê? É o clube? O que é igreja para você? O que é igreja para você? Não faz muito sentido. Aí falei para a pessoa assim, a pessoa, é mesmo, pastor, é mesmo. Tá bom, no outro culto não foi. Mas perceba como muitas vezes as pessoas têm uma concepção errada. Nós não podemos ser assim. Então tem uma hora que a gente tem que virar a chave e dizer assim, olha, a minha obediência tem que ser melhor ainda, a minha vida com Deus tem que ser melhor, a minha entrega ao Senhor tem que ser maior. Tem uma outra questão aqui.
eles mudaram de liderança. Vamos considerar agora a nossa vida na nossa caminhada com Deus. Muitas vezes a gente vai passar por situações assim, onde um tempo a gente caminhou com uma certa pessoa, ou com um certo líder, alguém temente a Deus, que nós gostávamos, de repente Deus muda as circunstâncias. Sei lá, você está aqui hoje, né? Você gosta do pastor que é só esse que tem que gostar mesmo, aí você vai para outro lugar, aí chega lá e tem um outro pastor, né? Aí muitas vezes as pessoas começam a endurecer o coração. A gente não pode fazer isso. É claro, estou considerando pessoas que amam o Senhor, servem a Deus, estão ali, só tem um tipo diferente, a liderança é diferente, prega diferente, algo assim. Nós não podemos endurecer o nosso coração. Por quê? Porque Deus mostra claramente que Ele vai sucedendo pessoas ao longo da história. Como nós falamos no primeiro culto, não há da parte de Deus uma necessidade de se prender a usar uma pessoa só na história. Deus vai usando seus servos ao longo dos tempos. Imagine que a gente tivesse que até hoje, para escutar um bom sermão, tivesse que estar aqui com um dos antigos, tivesse que estar aqui Spurgeon pregando para a gente, porque nunca surgiu nenhum depois dele que pregasse bem. Não faz sentido. Então Deus faz isso ao longo dos tempos. E nós temos que ter essa consciência também. Porque a obediência também é demonstrada quando nós compreendemos isso, que Deus vai mudando os seus instrumentos ao longo dos tempos. E o nosso coração, servo do Senhor, vai buscar obedecer os instrumentos que Ele tem. Amém? Você compreende isso? Deus vai mudar os instrumentos. Você está aqui hoje, amanhã você pode estar em outro lugar. Eu estou aqui hoje, amanhã eu posso estar em outro lugar. Então Deus vai mudando os seus instrumentos. Agora o nosso coração de obediência a Deus nos leva a obedecer os seus servos, a estar debaixo ali da sua orientação, entendendo que Deus ainda está provendo o seu cuidado por meio desses instrumentos que Ele vai usando ao longo da vida. Esse povo também foi levado a aprender isso aqui. E aí, meus irmãos, eles oraram então, tendo feito esse compromisso, eles oraram. Somente que o Senhor, o seu Deus, seja com você como foi com Moisés. Aqui eles não estão impondo uma condição para Josué, eles estão, na verdade, clamando ao Senhor. Então a forma da gente ler esse trecho aqui não é, olha, somente se você tiver Deus, assim como Deus estava com Moisés. Não é isso, não é uma imposição deles. É o povo que está aqui diante do seu novo líder, dizendo assim, o que nós queremos, o que nós clamamos ao Senhor, o que nós oramos ao Senhor, é que Ele esteja com você como esteve com Moisés. E aí é interessante, porque mesmo esse povo que havia demonstrado ter um coração muito obstinado e duro, ao ponto de aqueles lá atrás não terem entrado na terra prometida, esse povo aqui agora está dizendo assim, mas nós ainda assim reconhecemos que Deus estava com Moisés. Ainda assim nós reconhecemos que era Deus que fazia as coisas, foi Deus que nos trouxe até aqui. Então nós clamamos a esse Deus que esteja com você, Josué. E aqui entra o nosso papel. Qual é o nosso papel então diante de uma liderança, quer seja a nível de igreja, quer seja da liderança familiar, quer seja de outros aspectos sociais, quer seja dos aspectos políticos? Qual é o nosso papel diante da liderança? É clamar ao Senhor para que Ele possa dirigir os corações. Porque se Deus dirigir os corações, certamente o melhor do Senhor será feito. E essa deve ser a nossa expectativa, amém? Pedir ao Senhor que o Senhor esteja com as lideranças do nosso país, da nossa igreja, da igreja brasileira, que o Senhor os conduza. Esse deve ser o nosso clamor. E aí chegamos ao último versículo, quando diz assim, todo aquele que se rebelar contra as suas instruções e não obedecer às suas ordens, seja o que for que você lhe ordenar, será morto. O que aconteceu? Eles aprovaram então ali estarem juntos com Josué, fazer e obedecer aquilo que Josué viesse a falar, mas agora eles aprovam uma espécie de um decreto. E o que esse decreto diz? Que aqueles que desobedecessem às ordens de Josué seriam mortos.
Infelizmente, meus irmãos, há muitas pessoas que se apegam mais à espada dos homens do que à orientação de Deus. Há muitas pessoas que só vão mudar, só se permitirão corrigir quando sofrerem com as punições, vamos dizer assim, desse mundo. A gente vai lá para a Bíblia, e aí a gente aprende, sei lá, finanças, como é que eu vou cuidar da minha vida, da minha casa, da minha família. Eu aprendo aqui família, como eu tenho que cuidar, como eu tenho que orientar os meus filhos. Mas há muitas pessoas que mesmo escutando a instrução do Senhor, só vão mudar quando sofrerem a dor da espada do mundo. Quando as dificuldades na família ou nas finanças ou em outras áreas vierem sobre a sua vida, embora soubessem aquilo que a palavra de Deus diz. Infelizmente, essa é a verdade. Então, eles tiveram aqui que estabelecer essa regra de que quem desobedecesse, embora já fosse orientação de Deus, embora eles já tivessem firmado um compromisso, eles tiveram que estabelecer, então, aqui essa regra, esse tratado aqui entre eles. Mas tinha também um motivo aqui bem claro. Quando eles entrarem na terra, aqui nós vamos ver nos próximos capítulos, eles estão indo para um ambiente de guerra. E no ambiente de guerra, meus irmãos, não ia ser tão tranquilo quanto era no deserto. O ambiente de guerra é um ambiente de embate. Os homens não podem, por exemplo, desertar. Eles não podem abandonar o povo, eles não podem sair correndo. Precisa se estabelecer agora um compromisso como quem vai à guerra. Por isso, então, agora eles fecham a ideia de que quem desobedecer será morto. É isso que, por exemplo, até os dias de hoje o islamismo faz. Quem abandona o islamismo é como um desertor do povo. Ele não é só alguém que mudou de religião, ele é um desertor do povo. Então ele sofre punições como um desertor. Não se engane, os islâmicos olham tudo como uma grande guerra. Essa é a verdade. E era isso que eles estavam fazendo aqui pela necessidade do momento. Eles estão indo para um ambiente de guerra. Então eles precisam estabelecer esse tratado. De alguma forma, meus irmãos, e aí fazendo uma última ligação aqui para nós podemos entender isso também como aqueles que, conhecendo o Senhor e sabendo a sua vontade, sabendo a sua ordem, ainda assim resolvem deixá-lo. Aqueles que abandonam o Senhor vão para o caminho do pecado. E nós sabemos o salário do pecado, não é verdade? O salário do pecado é a morte. Abandonar o Senhor e a sua ordem, que aqui, no texto é entrar na terra prometida, abandonar o Senhor e a sua ordem aqui seria morrer. Da mesma maneira acontece conosco. Abandonar o Senhor, abandonar a sua palavra, abandonar a sua ordem é morrer. Porque se abandonamos o Senhor, em vez da terra que Ele nos prometeu, o que nós temos é o pecado. E no pecado, a consequência que nós encontramos é a morte. Por isso, então, eles estabeleceram esse tratado. O texto termina dizendo, somente seja forte e corajoso. Eles reafirmam agora para Josué aquilo que o Senhor havia falado para ele. E aqui dá uma espécie de abraço no líder, como se eles se colocassem mesmo à disposição e quisessem realmente que ele fosse aquilo que o Senhor havia ordenado. E aqui para um líder, meus irmãos, talvez não tenha coisa melhor e mais animadora do que saber que as pessoas que estão com ele estão de boa vontade, estão dispostas a caminhar. E se isso é bom para um líder secular ou na igreja, imagine você no coração do Senhor. Quando o nosso Senhor sabe que nós estamos com Ele, nos entregamos para Ele, estamos animados e dispostos a caminhar com Ele, custe o que custar. Se podemos dizer isso, certamente o coração do Senhor se alegra conosco quando nós nos entregamos a caminhar com Ele. Então, embora saibamos que estão pela frente as lutas, os embates, as dificuldades, que nós, meus irmãos, todos nós, possamos continuar firmes caminhando com o Senhor, vivendo aquilo que Ele nos chamou, sendo obedientes para a sua glória, porque certamente o lugar para onde Ele está nos levando é o melhor, amém? Fique de pé no seu lugar, vamos orar em nome de Jesus.